Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 34 minutos. Bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. É sexta-feira de carnaval, né? Carnaval que a gente descobriu na pandemia que não era nem feriado. Mas o costume, já viu, né? Há muitos anos. Então, sexta-feira de carnaval, antecedendo aí os dias de folia. Dias de folia. Para quem aniversaria no dia de hoje, nesta sexta-feira, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. E atenção, as estradas estão lotadas, o pessoal já pegando as estradas, aí muita gente antecipando a partida para o carnaval e o trânsito só tende a aumentar. Sistema cheio de imigrantes aí recebendo os turistas, afinal de contas, Praia Grande é o quarto destino no país. É um orgulho para a Baixada ter uma cidade que está entre as 4 que recebem turistas durante todo o ano. Tá? E parabéns aí para a Praia Grande, que há muitos anos, quem conhecia a Praia Grande, Ponte Penso, apenas a passagem, toda aquela dificuldade, depois da Ponte do Mar Pequeno e as administrações que lá seguiram, hoje a Praia Grande é um orgulho para a região e, sem dúvida, vem demonstrando como administrar e administrar para o futuro, né? A política de um estadista é algo que não é para hoje, né? É para daqui a 20, 30 anos e para perdurar. 9h36, participando hoje com a gente, o nosso comentarista das sextas-feiras, André Santos. Também recebemos hoje o vereador Sérgio Calçados. Maria Clara nas operações. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Bom dia. Sérgio. Bom dia, Márcio Chaves, a todos os teleouvintes. Bom dia a todos que participam, Maria Clara, o André. Deus possa nos abençoar no dia de hoje. E que as pessoas tenham a consciência de que tudo é passageiro, passa bem rápido. Maravilha, André. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Sérgio, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui com a gente nessa manhã de notícias. Quero desejar os parabéns para os aniversariantes de hoje, como disse o Márcio. E, claro, aproveitar para aniversariar os de sábado e os de domingo. Aliás, eu quero deixar uns parabéns especial para alguns aniversariantes dessa semana, que é o Felipe Rezende, filho do Sérgio, que fez aniversário essa semana. Quero deixar o feliz aniversário para Eliana Lousada, grande amiga, grande irmã. E, claro, deixar o feliz aniversário para hoje Joaquim e Vaniel, um bebezinho aí maravilhoso que chegou, tá fazendo um ano de idade hoje. É isso, vamos lá para mais uma manhã de sexta-feira aqui com a gente e, claro, com a presença do nosso vereador Sérgio Calçados. Bacana. Lembrando que nós estamos iniciando as transmissões também pelo Facebook. Ainda não temos a interatividade com o Face, tá? Nós estamos transmissão e no decorrer do período vamos estar analisando aí a melhor forma de procedimento. Mas você já conta já também no Facebook, no site, você baixa o aplicativo da Rádio Virtual, você acompanha no seu celular onde você estiver, faz rápido e fácil, abriu o aplicativo, clicou, já aparece na sua tela a programação. Estamos ao vivo e também agora no Facebook. Vamos às notícias desta manhã de sexta-feira, as principais notícias para você. Principais notícias desse dia 17 de fevereiro de 2023. Devedores podem pedir carteira de motorista, passaporte e ser barrado em concurso público. Pessoas que estiverem inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, poderão ter apreendidos documentos como passaporte e carteira nacional de habilitação, além de serem impossibilitadas de participar de concursos públicos e de licitações. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 10 ser constitucional o dispositivo do Código do Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que julgue necessárias no caso de pessoas inadimplentes. Essas apreensões e restrições seriam efetivadas por meio de cumprimento de ordem judicial. Ao julgar o tema, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Fux.
O relator concluiu que a medida é válida, desde que não avance sobre os direitos fundamentais e observe os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Pela decisão, dívidas com alimentação estão livres de apreensão de CNH e passaporte, além de débitos de motoristas profissionais. A ação direta de inconstitucionalidade, que questionava essas medidas, foi proposta pelo PT. Ao votar pela improcedência do pedido do partido, o relator afirmou que o juiz, ao aplicar as determinações, deve obedecer os valores especificados no próprio ordenamento jurídico e resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Fux sinalizou ainda que deve ser observada a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la no modo menos gravoso ao executado. Segundo o ministro, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. Por lei, qualquer dívida, independente da sua origem, pode ser cobrada judicialmente caso o devedor, após ser contatado, não responda às alternativas para dar fim ao débito. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo, em janeiro, 29,9% das famílias brasileiras estavam inadimplentes. Bom, CNH, passaporte. Menos no caso de alimentos, né? Sim. Menos no caso de pensão. Sim. Senhores, é uma medida que traz polêmica. Vai tirar a CNH, muitas pessoas usam a CNH, nem todos são motoristas profissionais, mas usam a CNH para o dia a dia, para ir trabalhar, para isso. Quer dizer, você tira a CNH, você está criando uma situação ainda mais difícil. Passaporte, viajar, o pessoal acaba não viajando mesmo. Agora a CNH, Sérgio. Eu tenho uma visão contrária a isso, até porque no momento que vivemos, você sabe que muitas pessoas hoje buscam, dentro da nossa cidade, por exemplo, nós temos várias pessoas que estão buscando aí, até pelo fim do transporte alternativo na cidade, as pessoas estão lutando no seu dia a dia, pegam o seu carro, saem, a luta, e essas pessoas, como já foi colocado na própria matéria, quase 29% da população brasileira endividada. Eu acho que isso só vai aumentar ainda mais esse caos, e o número de pessoas endividadas só irá aumentar nesse momento. Eu acho que uma medida mais com mais transparência, com mais tranquilidade, seria buscar uma adequação, uma composição nas dívidas dessas pessoas, e até tirar juros e correção, para que as pessoas possam, a fim, conseguir começar uma nova etapa das suas vidas. O mais difícil hoje é você saber que existe o endividamento, a taxa de juros, a taxa Selic, cada dia uma das mais altas do mundo. As pessoas hoje, infelizmente, elas acabam ficando endividadas e não tem como pagar mesmo as suas dívidas num país onde nós temos índices aí que desemprego e ainda por cima uma taxa de juros que não condiz com a realidade do mercado global. Já vão chegar a taxa falando em 13, né? Selic subindo 2,75, 13, 2023, 2024, realmente. E aí você tira a carteira de habilitação, prejudica mais ainda. André. Não, eu acho perfeito, Sérgio. Essa colocação do vereador Sérgio eu acho perfeita e colocável, no sentido de que todo esse trâmite ele vem para que as pessoas possam entender que a inadimplência tem, né, um resultado aí, a pessoa compra e não paga, então a pessoa precisa estar ciente. Eu acho que essa lei, na verdade, ela vem mais para dar um susto, porque existem alguns critérios dentro dessa lei que a pessoa pensa, não, eu estou devendo, vou tirar o meu passaporte. Na verdade, é outro contexto, tem todo o ordenamento jurídico por trás disso. Eu acho que não é válido dessa forma que está sendo colocada. Eu acho que merece sim uma discussão. E quando a gente, que nem você trouxe na matéria, como o próprio Sérgio colocou, 29%, né, da população é endividada. E se a gente for analisar, esses 29% estão lá na classe C e D, né? O D e E, na verdade, nem C, na classe D e E. Então, realmente, é o brasileiro que precisa trabalhar, que não faz dívida porque quer. Eu acho que precisa ser uma discussão mais ampla, eu acho que precisa encontrar mecanismos e meios para poder diminuir um pouco da inadimplência, porque uma parte acaba sendo prejudicada, né? Porque também, como a gente tem os trabalhadores que levantam para trabalhar e não querem fazer dívida, tem os trabalhadores que precisam vender no dia a dia e também não podem ter a inadimplência. Mas eu acho que realmente essa discussão precisa ser um pouco mais ampla. Quando a gente fala de passaporte, na verdade, que nem você colocou, as pessoas acabam não viajando tanto. Mas quando a gente fala do lance
da carteira de motorista, tem esse lance. A pessoa precisa entrar na justiça. Até, inclusive, concurso público também, né? Sim, concurso Acho que público. existe a probabilidade de entrar no concurso público, mas isso também vai entrar no ordenamento jurídico, a pessoa precisa entrar em todo um processo judicial. Não vai ser, de repente, eu estou devendo, porque isso causa um certo espanto, né? Estou devendo, sou inadimplente, vou ser proibido disso ou daquilo. Não, tem todo o ordenamento jurídico por trás. Interessante, para entrar no serviço público, você não pode dever. Mas quem tem para receber do serviço público vai ficar míngua, né? Porque não paga, né? Gera um precatório aí de 20, a pessoa morre e não recebe. E não recebe, né? Então, eu acho que interessante. por isso que essa discussão precisa ser um pouco mais ampla, né? Porque eu acho que é a ferro e fogo, parece que está sendo a ferro e fogo, e eu acho que dessa forma não funciona. Ninguém deixa de pagar, quer dizer, a gente tem esse pressuposto, né? Se um caso ou outro dia a pessoa tem prazer em não pagar, tudo bem, mas isso é uma condição até psicológica, mas ninguém deixa de pagar porque não quer pagar. Exato. Porque não tem condições. Aí você presta um concurso público buscando uma colocação, um emprego, e aí você é impedido porque você... Como é que você sai dessa sansara? Como é que você sai dessa condição de... Vamos lá. A gente está saindo... Olha que medida que ela, de uma forma, de um país do mundo, saindo de um pós-pandemia, onde mais de 400 mil microempresas acabam fechando as suas portas, empresas fecham as suas portas, você tem pessoas que ficaram sem ter a oportunidade de abrir as portas dos seus comércios, essas pessoas não ficaram inadimplentes porque queriam. E hoje essas pessoas estão tentando voltar, muitas tentando voltar no seu dia a dia, tem um carrinho que saem para vender os seus produtos, famílias que se uniram, famílias que estão se reestruturando de uma forma bem direta, que de repente tinham um comércio pujante e tiveram seus negócios fechados e hoje tem que começar a vender. Um exemplo, as pessoas que vendem alimentos, que tem que vender uma marmita, hoje sai para procurar onde tem transportes, onde há uma transportadora e param seus carros. A gente tem visto isso muito na cidade ou em torno das cidades, as pessoas que saem para vender os alimentos, e aí essas pessoas serão impedidas porque estão inadimplentes. Poxa, isso é injusto. Num país onde você tem tantas barbaridades, onde tantas coisas que deveriam ser mudadas, as leis penais, em relação a tanta maldade que se faz com o seu próximo, as pessoas inadimplentes hoje, eu tenho certeza, Márcio, que a sua grande maioria não é porque porque viveram um momento difícil e não tiveram condições. Basta a gente entender qual é a taxa dos cartões de crédito nesse país. São as mais altas do mundo. São as mais altas do mundo. Isso é um absurdo. A pessoa que paga o mínimo, no mês subsequente ela já não consegue mais pagar. É um rim, é um fígado. É isso aí. Eu acho que precisa realmente ser discutida de uma outra forma esse projeto. Vamos a mais uma matéria. Tem muita gente vendendo almoço para comprar janta, né? Esse termo que a gente usava na época, na década de 80, que foi aquela crise muito forte. A gente está vivendo esse momento. Lembrando que a Volkswagen vai dar férias coletivas por uma questão de não ter os componentes por causa da pandemia. Sim. Então, vai vendo aí. Vamos à próxima matéria desta manhã. Senadores tentam desarquivar o projeto sobre prisão em segunda instância. Pode voltar a ser discutido pelo Senado o projeto que permite a prisão de condenados após decisão em segunda instância, mesmo que ainda haja a possibilidade de recursos em instâncias superiores. O projeto de lei do Senado 167 de 2018, do ex-senador Laizé Martins, havia sido arquivado no final da última legislatura, encerrada em 2022. Na terça-feira, 14, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, apresentou o requerimento assinado por outros 27 senadores, pedindo o desarquivamento do projeto. A foto é do nosso amigo Roque de Sá, da agência Senado. Bom, tá aí o Sérgio Moro, já começou 2023, já amassando barro, já está trazendo esse projeto de condenação em segunda instância. Polêmico e volta a carga, senhores. Sérgio, é complexo, né? É complexo, mas ao mesmo tempo é algo necessário. Que é necessário. Nós precisamos ter responsabilidade. E, Márcio, André, as pessoas precisam entender que assumir um cargo público é ter responsabilidade sobre, muitas vezes, sobre uma cidade, sobre o Estado, sobre a federação. E o que a gente tem visto nesse país é uma enxurrada de processos em todos os sentidos, e as pessoas elas ainda acreditam na impunidade.
elas tentam buscar a impunidade, acham que vão passar desapercebidas por todos os maus que causam, e quem consegue ter, muitas vezes, um bom jurídico, acaba protelando isso por muitos anos. Eu acho que quem tem responsabilidade e sabe daquilo que é os seus direitos e deveres, não teme a nada. Então eu acho que a justiça, ela deve ser feita, sim, ela deve ter a missão de criar a possibilidade para que as pessoas entendam que direitos e deveres são direitos constitucionais. Portanto, respeito e, acima de tudo, responsabilidade com todos é o dever que nós devemos exercer no nosso dia a dia como cidadãos. Então, se há necessidade de novamente o senador Sérgio Moro traz isso para que possa ser discutido, eu tenho um parecer e uma possibilidade de visão de achar que é possível, sim, é possível penalizar aqueles que tentam, através dos seus jurídicos, tentam através dos mecanismos que a lei permite, ficar protelando isso por muitos anos. Eu sou favorável. Não, eu acho que realmente é o que o Sérgio disse. E é um projeto de lei, na verdade você falou, né? Ele foi lançado em 2018, em 2019 também houve um arquivamento desse projeto e ele foi arquivado mais uma vez em 2022. Mas eu concordo plenamente com a fala do vereador Sérgio. Eu acho que se realmente essa pessoa do órgão público, uma pessoa que trabalha em prol da sociedade, ela não deve temer. Eu acho que essa lei, ela até vem, a prisão em segunda instância, ela até acaba, como eu vou dizer, ela acaba sendo uma forma de que realmente que as pessoas que estejam ali, elas parem para pensar antes de fazer alguma coisa que seja ilícito. Eu acho que é muito bem-vinda. Eu acho que o Sérgio Moro, ele chegando, né? Ele quer realmente bater de frente com as coisas com que ele não acha justo e que realmente não são justos pensar por esse lado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vale a pena. Eu acho que realmente quem é do poder público não tem que temer. Eu só quero ver no desdobramento. Não deveria, pelo menos. Desculpa, Márcio. Dessa situação. Porque assim, ao executivo executar, ao judiciário julgar, ao legislativo legislar. A função do legislativo é fiscalização e leis. Então eu espero que seja respeitado isso. Sim. Que se vote no Senado, que se vote na Câmara, que esteja dentro do que é constitucional, não vire uma disputa jurídica. Porque aquela salada, né? Que a gente então, sabe. assim, cada um no seu quadrado, né? Vamos aguardar o desdobramento aí. Tem mais coisas vindo por aí. Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira, pré-carnaval. Muita gente preparando a fantasia. PEC em análise no Senado altera regras para a escolha de ministro do TSU. Está em tramitação no Senado uma proposta de emenda constitucional que prevê novas regras para a escolha dos tribunais de contas da União. A proposta PEC 50 de 2019 tem como autor o senador Fabiano Contarato. É isso mesmo? Contarato. Fabiano Contarato. O rato tá Contarato. Tá dentro disso aí. O objetivo, segundo ele, é impedir indicações políticas para órgãos essencialmente técnicos. Interessante. A importância do Tribunal de Contas. Nós tivemos todo aquele escândalo envolvendo o Petrolão, né? A Controladoria Geral da União só se pronunciou depois do escândalo já tomado conta das mídias, né? Tinha sido uma ação que já tinha envolvido tanto o país como o externo, né? Então, já tinha dimensões. Aí a Controladoria acabou se pronunciando. Peraí, mas é Controladoria. Ela tem que controlar. Se quem controla não sabia o que dizer, foi falar logo depois, então não tinha controle. A mesma coisa do Tribunal de Contas. O Supremo já tem uma indicação, já foi novamente está em pauta a questão da nomeação de ministros com mandatos de 8 anos apenas, né? Permaneceram 8 anos. E agora essa questão do Tribunal de Contas, que deixa de ser um cargo político e passa a ser um cargo técnico. Eu acho que nós estamos começando a caminhar para o país se tornar um país sério, não, Sérgio? Sim. Eu acredito que você começa a entender que se você consegue colocar pessoas técnicas dentro dessas pastas,
automaticamente elas têm um grau de instrução onde as mesmas buscaram conhecimento e não fazem nada maior e melhor do que fazer um juízo de valores e entendem o que estão falando. Mais do que isso, é ter a responsabilidade sobre aquilo tudo que está sendo aprovado e muitas vezes aquilo que está passando no dia a dia nos vossos gabinetes, assim, porque os mesmos estarão lá para ser uns agentes fiscalizadores. E o que a gente encontra muito nesse país hoje são indicações políticas. Não há, Márcio, num país que queira se desenvolver, num país que queira ter responsabilidade, amadorismo. Basta você, no início das suas falas, da sua fala, quando você faz a colocação da cidade de Praia Grande, que é uma das 4 cidades mais procuradas do país. Por quê? Porque foi desenvolvida uma estratégia de trabalho ao longo de um período. Olha o que a Praia Grande se transformou. Porque pessoas técnicas foram colocadas dentro de mecanismos onde técnicos conseguem dar respostas técnicas e conseguem fazer com que a cidade avance. E nada mais justo do que isso. Um país que queira se transformar e que consiga trazer a visão do mundo para o Brasil, que é o que ocorre hoje, ele tem que ter responsabilidade. E, acima de tudo, responsabilidade fiscal, responsabilidade com os recursos. Aí todo esse mecanismo faz com que você consiga minimizar os efeitos de uma taxa de juros tão alta, você consegue diminuir esse custo do Brasil, porque nós precisamos ter responsabilidade. E isso começa na lição de casa. Sou totalmente favorável. Perfeito. Não, na verdade, eu só tenho que dizer, isso deveria ser óbvio, né? Cargo técnico, né? Profissional técnico para um cargo técnico. Eu acho que o Contarato está de parabéns, mas isso devia ser óbvio. A gente, como o Sérgio disse, a gente precisa realmente aprender a lição de casa. E para ter um bom trabalho, precisa ter pessoas técnicas ocupando cargos técnicos. Fato. Perfeito. Eu acho que é muito bom essa questão aí, que vai minimizar todo o malefício que a ingerência política acaba. Eu acho que assim, acho que até. Porque politicamente a gente entende que há sempre um posicionamento. Mas muitas vezes o politicamente, como um apadrinhamento para que não se desenvolva, nós precisamos ver agora, nesse momento do país, o presidente do Banco Central, por exemplo, ele é técnico. E aí hoje, numa nova gestão, que é o que está ocorrendo agora, já existe algumas ranhuras, né? Uhum. O presidente tem até se manifestado em relação a... Eu vi uma fala do presidente onde o mesmo fala que, se caso houver necessidade, ele vai levar o presidente do Banco Central para que ele esteja indo em comunidades no Norte, Nordeste, onde hajam pessoas que passam necessidades, para que o mesmo possa ter a sua realidade. Então, assim, mais do que nunca, que a gente precisa ter responsabilidade, eu vejo assim, mais uma vez, um país que quer se desenvolver, ele tem uma série de lições de casa a levar no seu dia a dia. Respeitar principalmente a condição daqueles que estudaram tanto e que fazem uma boa gerência sobre aquilo que foi demandado para os mesmos. Perfeito. 9 horas mais 57 minutos, ao vivo nesta sexta-feira, Sérgio Calçados, André Santos, no Virtual News de hoje. Vamos à próxima matéria nesta manhã de sexta-feira. Mínimo reajuste. O salário mínimo deve ser reajustado para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador. O aumento de 1,3% em relação aos atuais R$ 1.302. Sem uma política de valorização permanente desde 2019, o piso é negociado ano a ano entre o Poder Executivo, o Congresso Nacional, centrais sindicais, durante a discussão do projeto de lei orçamentária. Mas 4 matérias em tramitação no Senado buscam definir critérios objetivos de correção que preservem o poder aquisitivo do trabalhador. O projeto mais recente, a PL 1231 de 2022, é do senador Paulo Paim. O texto define um valor de base de R$ 1.300 para o salário mínimo em 2023, mais um fator de correção que seria aplicado ano a ano. De acordo com a proposta, neste ano os trabalhadores teriam direito a um aumento adicional correspondente ao dobro da variação real positiva do Produto Interno Bruto, o PIB, acumulada em 2022. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projeta um crescimento de 3,1% do PIB em 2022,
Com base nessa previsão, o valor do salário mínimo, de acordo com o projeto do Paulo Paim, seria de R$ 1.380,60 em 2023. O valor é de 4,5% superior aos R$ 1.320 que serão pagos a partir de maio. A proposta prevê outro crédito de correção a partir de 2024. O piso seria reajustado pela inflação, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPC, e INPC, dos últimos 12 meses, mais o dobro do crescimento do PIB do ano anterior. O projeto cria alguns anteparos para o caso da variação nula ou negativa dos fatores de correção. Se o INPC não crescer, por exemplo, o mínimo é corrigido apenas pelo dobro do PIB. Se, por outro lado, o país não crescer, o reajuste se dá apenas pela inflação. Caso não haja variação positiva nem do INPC e nem do PIB, que é uma situação que nós já vivemos, o trabalhador recebe pelo menos 1% de aumento em relação ao piso do ano anterior. A fonte é da agência Senado. Bom, a gente entende que esse reajuste em maio é mais uma questão de posicionamento, de ancoramento do governo, um ato mais político do que um efeito real, né? As pessoas vão receber essa alteração, esse valor, ajuda em alguma situação, sim, mas ajuda a comprar as pessoas que estão aí com dificuldade, 10, 15 reais a mais, salva um pouquinho, mas a realidade é outra, né? Se nós formos observar hoje, a grande maioria dos trabalhadores do país recebem o salário mínimo. E hoje ir ao supermercado e fazer a compra do mês, ela custa, para quem recebe um salário mínimo, mais de 60% do seu salário. Para quem ganha 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, a alteração no preço no supermercado não impacta tanto. Impacta aí 100, 200 reais a mais. Mas para aquele que ganha um salário mínimo, 100, 200 reais a mais, é 20% do seu salário a mais no mínimo, né? Então, senhores, precisamos não só discutir essa questão do aumento do salário mínimo, mas do que é realmente o salário mínimo nesse país. Sério. Eu nem vou entrar muito nessa celeuma, porque é um assunto muito técnico e de economia, que realmente a gente vai voltar no assunto que a gente acabou de falar há pouco, que é pessoas técnicas para poder desenvolver assuntos técnicos. Eu acho que assim, é viável, pensando na classe que precisa do salário mínimo para viver, realmente o dinheiro perdeu o seu valor, a gente não consegue mais comprar o que a gente comprava um ano atrás com o salário mínimo, então eu acho que o aumento é viável, mas realmente, como você disse, é uma promessa de campanha que está tentando entrar na questão, não é mais tanto pela necessidade do povo, porque existem outros contextos nessa discussão que precisam ser revistos, né? Principalmente, como o Sérgio falou, essa discussão que está tendo com o Banco Central, que afeta a economia, essa visão do Brasil no cenário internacional, que afeta no desenvolvimento econômico e automaticamente no desenvolvimento social da nossa população. Eu mais uma vez, eu tenho uma visão assim. Eu gostaria muito que as pessoas, os índices que são pesquisados, parece que você vive num mundo de Bob, não é possível, Márcio? Que você vive num país onde várias pessoas se dispõem a colocar índices que não condizem com a verdade desse país. É uma família hoje com 3 filhos, pai e mãe, que saem para ir ao supermercado. Hoje os pais até não deixam que seus filhos estejam indo, porque muitas vezes a criança pede um pacote de bolacha e o pai não tem condições. E o que mais você vê quando você vai a um supermercado hoje são os pais com uma calculadorazinha, fazendo as contas para ver se conseguem se adequar ao orçamento. Então, assim, eu acho que nós tivéssemos uma classe política que conseguisse, Márcio, entender a real necessidade dos brasileiros, nós teríamos um país voltado, porque hoje a gente vê muito, é o que você vê hoje, para que seja aprovado alguma coisa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, existem composições de várias bancadas, para que tem que dispor de recursos para certas determinadas regiões, onde os mesmos têm lá o seu curral eleitoral, onde as pessoas têm lá garimpado os votos ano a ano. Por outro lado, se pensássemos em buscar alternativas para que o povo brasileiro tivesse condições hoje de pelo menos ir ao supermercado e conseguir comprar os itens básicos para manter a sua família durante um mês, você tem a certeza que pelo menos seria o dobro desse valor. Por isso essa saída
de tantos brasileiros hoje, Márcio, que tentam as suas vidas na Europa, nos Estados Unidos, se arriscando, muitas vezes quebram a cara e tem que voltar, porque é impossível hoje um pai de família conseguir sobreviver com esse valor. Muitos pais hoje são obrigados a trabalhar incansavelmente em períodos longínquos, André, para poder ter uma melhora no seu salário, nos seus vencimentos, para conseguir cobrir esse custo de manter uma família nesse país. Difícil, né? Então, a gente fala, o salário mínimo, o que é um salário mínimo, né? É o mínimo para se viver. Você define, que a gente sempre faz esse comparativo, quando você define o quanto é um vale-refeição para uma pessoa, né? Você tecnicamente tem a ideia de quanto uma pessoa necessita se alimentar por dia. Né? Existem vários que têm uma condição muito melhor e entre vários que têm uma condição mínima. Mas se você for fazer a somatória desse vale, ele tem um valor maior do que uma cesta básica que é dada para uma família. Então a gente vive uma situação que é difícil de compreensão. Você consegue entender o quanto uma pessoa precisa para viver por dia. E ao mesmo tempo, para uma pessoa, você tem um valor. E para uma família, você tem um valor menor. Isso aí, sim. Então você tem um vale-refeições de R$400 para uma pessoa. E para uma família, você dá uma cesta básica de 120, 130. Como é que é isso, né? Como é que você consegue viver num país que tem essa discrepância? Basta gente, bem próximo da gente aqui, basta você olhar, eu passando há pouco, vindo para esse bate-papo com vocês, basta a gente olhar ali as pessoas na fila do Bom Prato para tomar o seu café da manhã, e são famílias que vêm. E esse número, André, cada dia aumenta mais. Sim. E aí entra naquela seara, desde o início da nossa fala, as pessoas endividadas, um salário mínimo que não consegue atingir uma meta. Eu vindo agora há pouco na rua Marechal Carmona ali, onde existe um local para admissão, para fazer exames admissionais. Hoje lá há pelo menos 150, 200 pais de família, mulheres, homens que estão ali disputando e tentando buscar a empregabilidade. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho que o agente público ele tem que tomar muito cuidado e fazer políticas públicas que possam trazer a contento e assim melhorar o dia a dia das pessoas, porque tudo isso só faz se você tem algo, se você consegue capitanear para que as pessoas tenham recursos e salários melhores, você melhora tudo, você melhora a classe comercial, o comércio fica mais pujante, e uma coisa é um desdobramento da outra. Se você tem melhores salários, você tem uma economia que gira melhor dentro da sua cidade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O impacto nisso é muito grande. Por falar em economia, nós vamos falar dessa questão aqui da Rua São Paulo, que está se esperando esse asfalto, libera o tráfego, impede o tráfego, vai fazer o asfalto, chove, troca o solo, não troca o solo, e o comércio ali acaba sofrendo. Muito importante, muito importante. Acaba sofrendo. Nós vamos falar a respeito disto também. 10 horas mais 6 minutos, se você ganha o salário mínimo, vai aumentar um pouquinho agora em maio, tá? Não é um sonho, né? Mas é um ganho, alguma coisa já. 1,3 já está chegando alguma coisa, né? É 1,3 a menos do que precisa, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Com o fim de semana prolongado, a rede hoteleira da Baixada Santista, 93% de quartos já ocupados para a data. A pesquisa foi realizada pela Senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira. No último dia 16 de fevereiro, em hotéis e pousadas da cidade de Santos, Guarujá, Praia Grande e Bertioga, cuja amostragem representa aproximadamente 2.100 acomodações com disponibilização de mais de 3.000 leitos. O presidente da entidade, Heitor Gonzalez, ressalta que os dias de sol e calor na região animam os turistas, pois a expectativa foi superada somando bons números. Como o tempo tem nos ajudado, o Carnaval será um dos maiores feriados para o nosso setor, pois a procura por quartos tem sido alta. Estamos bastante otimistas para que a rede chegue perto dos 100% neste Carnaval, completa Heitor. A foto é do Rogério Casimir, da M-Tour. Senhores, hotel, região, pousadas, casas de veraneio, Carnaval, muitas pessoas vão para o Carnaval, vão para a folia, outras fogem da folia, vão buscar o sossego, seja na praia, seja no campo.
E a região, ela está se preparando para isso, né? A única que fica mais distante disso é a cidade de Cubatão, né? Que embora tenha os seus atrativos, não são explorados como deveriam, né? Mas já mostra aí uma recuperação do setor hoteleiro, né? Essa perspectiva. Eu costumo dizer que todos os caminhos passam por Cubatão, né? E porém nem todos trazem para Cubatão a devida condição de ganho dentro do comércio, dentro de uma situação. Parabéns para a Baixada, mas como reposicionar uma cidade que destoa das outras nessa questão de não ter a praia, de não ter o turismo? Eu acredito que nós temos belezas naturais, mas que devem ser exploradas, e muitos cubatenses têm tentado fazer isso. E é muito importante, nós até tem a questão do secretário Fabrício, que tem diante da pasta do turismo, junto com o órgão que é o projeto da Serra do Mar, e algo que foi muito importante no último ano foi um projeto que fora criado lá no Pinheiro do Miranda, onde eu gostaria de parabenizar o Augusto Guerra, com mais alguns agentes se formaram como monitores ambientais, junto a um órgão do Estado, e fizeram também um trabalho excepcional na Serra do Mar, num projeto da Lagoa Azul. E os mesmos têm, depois de construírem, literalmente, eles construíram todas as passagens, colocaram passarelas onde deveriam, e hoje o cenário de Cubatão juntam essa paisagem, o Augusto, assim como os mais moradores do bairro da Fabril, que se tornaram monitores ambientais, a Patrícia, que é do órgão do Estado também, que conseguiu dar essa abertura, e hoje a cidade começa a dar passos bem pequenos ainda, mas já começa a se avançar nesse turismo ambiental. O mais importante hoje é ser sabedor de que o primeiro passo já foi dado, e que Cubatão, nos finais de semana, chega a receber mais de 300 turistas do estado de São Paulo, de outros estados, inclusive na inauguração, na primeira ida nesse passeio, depois de toda a estrutura montada junto ao Parque Estadual, eu estive presente, e lá haviam 2 alemães que vieram conhecer as nossas belezas. E assim tem sido. Nós precisamos vender uma imagem de uma cidade. Olha como que são as coisas, Márcio. Lá não havia nenhum cenário de melhora. E aqueles jovens começaram a transformar e mostrar que era possível vender as riquezas naturais da nossa cidade com sabedoria e com responsabilidade. Automaticamente, um restaurantezinho já se formou lá. O senhor já consegue, depois que as pessoas saem do passeio, elas vão lá e consomem a refeição naquele local. Uma sorveteria já foi feita, a padaria já faz mais pães, porque sabe que as pessoas irão vir para consumir. Isso é conseguir trazer uma economia e criar uma economia dentro do bairro que possa trazer uma nova realidade. A gente pode vender essa ideia de cidade mundo afora. No Rio de Janeiro, as pessoas não vêm do mundo todo para conhecer o que é a Rocinha, conhecer o que é Copacabana. Por que Cubatão não pode fazer isso? Nós temos hoje a Vila da Light, que está lá, em sua grande maioria, totalmente ociosa, aquelas casas que nós fomos acostumados na nossa infância, tínhamos amigos lá, íamos lá, aquilo está ocioso. Por que não vender a imagem de uma cidade que pode se recompor, mas diante de qualquer coisa, com a discussão das partes envolvidas? Não é possível, Sérgio, como agente político, falar como morador da Fabril, porque eu não sou morador de lá, mas é possível trazer o Augusto para uma discussão, e até peço, se num futuro muito próximo, faço o convite para que ele venha, Márcio, na rádio, para ele falar um pouco das riquezas, de tudo aquilo que ele vivenciou ao longo da sua vida. Então, assim, é muito importante que nós estejamos e sejamos nós interlocutores, e que possam haver vários atores que possam participar da cidade que queremos. Caso contrário, André, isso não será possível. Então, a cidade que queremos, ela precisa ter respeito e responsabilidade. Olha o projeto do Guará, olha a Ilha Caraguatá, as marinas que nós temos lá. Essa semana o Rony do Palmeiras estava lá na Ilha Caraguatá. Nós temos diversas
possibilidade de mudar esse cenário. Basta que a gente consiga vender uma imagem positiva da cidade. André? Não, eu acho, quando você trouxe essa pauta, né, pra gente falando, eu tava aqui pensando, porque a gente tem essa visão de que Cubatão só serve de passagem para as cidades praianas. E a gente tem aqui em Cubatão esse cenário, esse turismo pujante, que é o turismo ecológico, mas vale ressaltar que o vereador Sérgio está sendo modesto na fala dele. Eu preciso deixar bem claro que isso foi uma luta que ele trouxe para a pauta, foi uma luta que eu assisti de perto, o Augusto vindo até ele conversando com o Augusto, ele indo resolver reuniões, tentando trazer, tentando fazer, tentando acontecer, e ele ficou ali batendo na tecla até onde ele podia. Isso é o mais gratificante. A gente, como sociedade cubatense, tem que agradecer, porque o mais gratificante de tudo isso é vê-lo lutar até onde ele poderia. E aí ele deixou o Augusto amparado por pessoas que poderiam levá-lo muito mais longe em relação a trazer o turismo ecológico para Cubatão. O que acontece hoje é o que ele realmente disse: a cidade precisa ser vendida dessa forma, porque a gente não tem praia, a gente não tem tantos outros atrativos como a gente tem a Ilha Caraguatá, que pode ser aproveitada, o projeto do Guará, que pode ser aproveitado, mas principalmente esse projeto, que é o projeto da Lagoa Azul, que já está em funcionamento, que recebe gente do mundo inteiro e que realmente precisa ser colocado em pauta. Mas eu preciso dar os créditos a esse vereador também. Parabéns, vereador Sérgio. Quando a gente fala em turismo, a gente teve falando aqui no início, no ano passado, no final do ano, a respeito da peça orçamentária 3. E a área de turismo você percebe que recebe dos menores investimentos. Quer dizer, você tem o MIT, que é o município de interesse turístico, que pode ser ou não, a cidade pode perder esse MIT. Se não fez a lição de casa, perde esse MIT. E a gente não vê ações positivas. Eu converso muito com o Maurício Campinas, que é um entusiasta do turismo. Então, um abraço para o Maurício, é um entusiasta. Ele sempre diz: Márcio, o turista é aquele que vem e dorme na cidade. Dormiu na cidade, computa ali como turista. Já soma mais um como turista. E ele vê esse potencial de Cubatão e ele sonha com uma cidade que tem esse potencial turístico. Mas, senhores, além dessas questões que nós temos do meio ambiente, né, dessas belezas naturais, outras situações também são positivas. Nós temos toda essa parte do rio Cubatão, que é um rio de água doce e que poderia abrigar marinas em volta. Aquela parte ali, todo o contorno do rio, poderia ter sido urbanizado, promover instalações de marinas. As pessoas vêm, param aqui, deixam pegam seus barcos e seguem na água doce até chegar ao seu destino no mar. Na volta, para quem tem barco, sabe que se você saiu da água salgada e navegou na água doce, você já está trazendo um benefício para o seu barco. Você está limpando o barco. Para quem tem barco sabe disso. Porém, essa grande possibilidade, ela não é explorada. Você não vê isso avançar, você não vê isso ser criado, você não vê essa melhoria. Afinal de contas, qual não seria bom o sujeito descer a serra, falar: vou parar meu carro aqui e não vou pegar trânsito. Eu não vou pegar esse trânsito para o Guarujá, para Betioga, para Santos. Eu vou pegar o meu barco, eu vou de barco. E tem um entusiasta que fala muito sobre o Cubatão, que é o Wellington Ganso, que a gente também tem que... O Ganso, cara, um cara que é um amante dessa cidade, que é uma pessoa que, assim, ele ama o que faz, ele tem lá os seus caiaques, e ele chama as pessoas para conhecer as belezas naturais de Cubatão. Então, assim, é justamente aquilo, é mó barato que toda a nossa fala, ela, desde o início, são pessoas que se posicionadas, se colocarem nos lugares com responsabilidade, da condição. O Ganso é um cara que é um amante do Rio Cubatão e que explora aquilo ali, da forma que ele faz, ele mostra para quem vem: vamos conhecer as belezas naturais dessa cidade, e assim tem feito, mas é muito pouco as condições que são dadas. É o que você falou, se você consegue melhorar a estrutura daquilo ali, conseguir dar uma adequação para aquela parte do Jardim Costa Silva, que é linda, mudar aquele cenário, você vai naquele entorno ali por trás, até o conjunto Afonso Chimich, é muito lindo toda aquela região. Já pensou marinas ali? Não é uma utopia, é uma realidade que pode existir. Tem espaço para isso. Tem espaço para isso. Tem condição para isso. Lembrando que em torno de toda aquela situação ali do Parque Fernando Jorge, Jardim Costa Silva, tem um canalzinho, uma canaleta muito funda ali, tem umas caixas, umas estruturas concretas enormes ali. Aquilo, gente, para quem não sabe, muita gente deve não saber, aquilo é uma estrutura para se colocar o sistema de bombeamento. Tá? Depois da enchente de 73. De bombeamento, ele foi feito para isso. Então, muita gente fica olhando isso aqui. Isso
saneamento, quer dizer, mais uma estrutura que foi colocada e não foi aproveitada. Né? Então tem toda essa possibilidade. E vamos olhar, né? Ao contrário disso, a Rua São Paulo e a Marechal Rondon estão num verdadeiro inferno. É a primeira rua. Inferno. É a primeira rua ecológica da cidade, né? Eu essa semana fui almoçar e o Mihalho, para que o Mihalinho, que é um jovem da nossa cidade, filho do seu Mihalho, ele até falou: Sérgio, ele e o Igor falaram, vamos parabenizar o governo municipal, a primeira rua ecológica da cidade, aqui enchente. Poxa, pelo amor de Deus, depois de quase 90 dias fechadas as ruas, agora abre e abrem da forma que foi feito. Voltamos a 1965, 70, onde a cidade não era urbanizada, porque o que está sendo feito na Marechal Rondon, no finalzinho da Rua São Paulo, até entre Arthur Bernardo e João Damasio, é realmente uma situação difícil de se entender, porque já se vai para mais de 5 meses uma situação E o mais difícil é você ver as guias e sarjetas prontas e quebraram as calçadas. Essa semana uma senhora caiu, a falta de responsabilidade. E eu até comentava com alguns amigos na última semana, como é que pode? Você tem hoje a Joaquim Miguel Couto, a mesma empresa fazendo as calçadas, com aquele bambolê. Por que não se tem um cronograma de trabalho? Aquilo que se iniciou, que foi o caso da Rua São Paulo, você faz a Rua São Paulo, primeiras calçadas da Rua São Paulo, finaliza o serviço, depois você vai para Joaquim Miguel Couto. Hoje você tem 2 avenidas, 2 ruas principais da cidade de Cubatão, que ligam ao bairro do Jardim São Francisco, Jardim Costa Silva, e a cidade, ela não tem cronograma de trabalho. E aí a gente fica pensando, será? E aí as pessoas perguntam, senhores vereadores, os senhores andam na cidade? Sim, nós já denunciamos, formalizamos isso, mas não obtivemos resposta da secretaria. Até porque hoje eles esquecem que nós não somos oposição, nós somos cidadãos da cidade de Cubatão que merecemos respeito. E o nosso olhar como legislador é o olhar de entender o que a população sofre. Infelizmente, as respostas não são dadas. Deixa eu só fazer um apontamento aqui. A gente inicia a vida, né? Quando você chega numa fase, quando você começa a desenvolver muitas experiências. E uma delas foi dentro da prestação de serviço na área de terraplanagem, na área de asfalto, E eu tive o prazer de ser parceiro de uma grande empresa que na época chamada Construtuma. E essa empresa ela prestava um serviço para fazer o cabeamento de telefonia na cidade de São Paulo. Ela tinha um horário de operação que era a partir das 10 horas da noite e que findava às 4h30, 5 horas da manhã. Qual era essa função? Era abrir as avenidas para passar o cabeamento. E por que se fazia as madrugadas? Para não impactar. Se tinha o trecho, se cumpria aquele trecho, se iniciava um trecho às 10 horas da noite e às 4h30, 5 horas da manhã, parecia que não tinha estado ninguém ali, porque o serviço já estava concluído. O fluxo não era impactado. Quer dizer, isto é planejamento, Sérgio. Então, assim, o asfalto é necessário, dias bons, dias de sol, o solo tem que estar seco. Com a menor possibilidade de chuva, você não pode transportar o asfalto. Porque se chover, o asfalto vai secar na caçamba do caminhão, nem basculado vai ser. E a empresa e a máquina não vai conseguir espalhar o asfalto. Tem toda uma situação de você passar o óleo, aquela coisa toda, para se colocar o asfalto. Então a gente sabe da dificuldade do asfalto. Então tem que se planejamento. Se você passou um período de dezembro e você entrou em janeiro, fevereiro, você tem certeza de que tem as águas de março. Então é fato. Então chuva é dessa época. Como é que você vai planejar, fazer uma manutenção? É porque não há planejamento. Não há planejamento. Basta a gente entender, Márcio. E assim, aí as pessoas falam, você tem o senso crítico. Não é ser crítico, é ser realista. Se você pegar a cidade em toda a sua essência, em todo o seu momento, basta você olhar aquilo que nós estamos enfrentando nas escolas também. Sim. Nós tivemos um período onde a pandemia fez com que as crianças não fossem às salas de aula. Você tem uma cidade que teve um orçamento, uma sobra no orçamento do ano de 2022
da ordem de mais de 200 milhões de reais. Uma cidade que não se planeja para aquilo que precisa e o que deve ser feito. Uma cidade que não evolui. Por quê? Porque não há, André, planejamento algum. Não se planeja aquilo que deve ser feito da forma que deve ser feito. Cidade que quer evoluir, ela tem que ter a excelência e a sabedoria que os principais agentes envolvidos são os munícipes. Não adianta eu criar hoje, Márcio, e colocar na mídia que o maior projeto habitacional está sendo criado na cidade, se eu não terei tempo hábil para concluir os mesmos. Não adianta eu ficar falando de EIVE, de TAC, porque a cidade ela tem recursos para que ela possa finalizar aquilo que ela inicia. A cidade hoje parece que ela só vive do estudo de impacto de vizinhança e dos TACs, quando uma empresa é penalizada e tem que repor aquele dano para a cidade. Então, assim, a cidade ela precisa ser muito mais que isso. Isso que seria plus no orçamento acaba sendo, na verdade, parte fundamental no orçamento. Parece que não há outro orçamento a não ser isso. Torna-se prioridade. E é doido, né? Porque, como o vereador fala, a sociedade precisa de respostas. Que nem isso que está acontecendo é admissível. A Rua São Paulo, você sair de manhã para trabalhar, tomar banho, engolir poeira. É uma palhaçada, desculpa a palavra, é uma palhaçada. Mas eu preciso fazer uma colocação. Gente, a cidade, se você pegar hoje a cidade nos últimos 6 anos, todas as semanas, mas você tem uma novidade diferente. E a exposição das pessoas que tem levado, ontem numa comissão que houve, uma reunião na Câmara Municipal, com os pais, com as crianças que têm necessidades especiais, que precisam de ajuda, a falta de um professor, de um profissional competente para auxiliar essas crianças na sala de aula, o choro, o clamor de uma mãe que me emocionou. Uma mãe gritava, clamava para que ajudasse o vosso filho. E aquilo chamou muito a minha atenção, mexeu muito comigo essa noite, até para dormir. E eu não sei o que essas pessoas que cuidam da nossa cidade, que amor é esse pelo seu semelhante. E é o que eu sempre vou deixar claro, Márcio. O que você vai levar dessa vida é tudo que você fizer de bom. Mas parece que as pessoas acham que vão se perpetuar no poder por toda a vida e que nenhum mal lhes acontecerá. Mas Deus é justo. 10 horas mais 26 minutos, nós já vamos entrar nessa questão da cidade de Cubatão. Falar, Maria Clara já vai estar, temos a participação do César Nascimento, que é do Conselho Municipal de Educação, está na linha conosco, nós já vamos falar. Inclusive vamos falar sobre essa questão das escolas, que devido à falta do pessoal de limpeza, muitas delas, as crianças estão voltando para casa. Além de falta de água, falta de limpeza, as pessoas estão voltando para casa. Vamos dar um bom dia para o César Neves, que está com a gente no telefone. Bom dia, César. Está me ouvindo? Ok? Vamos com o César ao vivo, por favor. Estamos ouvindo? Está me ouvindo, César? Bom dia. Ontem vocês tiveram na Câmara uma reunião com o pessoal do sindicato a respeito disso. Haviam representantes dos sindicatos. Pode falar. Haviam representantes dos sindicatos e uma das pautas ontem da reunião, na realidade, foi para tratar junto às nossas crianças, que os pais cobram, até porque já houve uma comissão especial de vereadores. E essa comissão, naquele momento, junto à Procuradoria do Executivo, os procuradores deixaram claro a intenção de poder estar melhorando esse processo. Infelizmente, em pleno 2023, mais um ano que se inicia e a dificuldade continua. As crianças continuam passando dificuldades, não há profissionais para poder atender essa demanda. Da mesma forma, o sindicato, ontem, com a sua presidente, a Paloma, esteve na Casa Legislativa também, para que pudesse buscar esse apoio dos profissionais de portaria e limpeza. O mais difícil, Márcio, é dizer para você que nós estamos falando sobre isso desde 2021. As pessoas não têm os seus direitos trabalhistas respeitados. Há profissionais da limpeza e de portaria que estão com o seu fundo de garantia atrasado há mais de 3 anos.
E mais do que isso, um contrato entre uma empresa privada e a administração, como que deve ser feito e como tem que ser feito? Há um profissional, um servidor público, que ele é o responsável por esse contrato. Somente após o pagamento de todos os benefícios diretos do trabalhador é que você pode chancelar o pagamento dessa empresa. Sim. E hoje a gente imagina, Percebe que não existe isso, né? que não existe isso. Quem está passando por cima disso, quem está chancelando o pagamento dessa empresa, sendo que os direitos trabalhistas dos seus colaboradores não são respeitados. A gente estava até falando hoje de manhã aqui na rádio sobre isso. Inclusive, é a mesma empresa que também está atuando no Guarujá e tem o mesmo problema que aqui em Cubatão, que é a falta de pagamento desses funcionários. E não cabe aí, vereador Sérgio, não caberia um cancelamento de contrato se a gestão quisesse? Ou como é que funciona esse tipo de administração de uma empresa que não presta o serviço adequado? Mas isso já vem sendo Discutido falado, sobre, né? discutido. Os vereadores, alguns vereadores têm tentado levar isso, e agora as pessoas chegaram ao ápice de não trabalhar mais. Uhum. Elas tenham certeza que hoje deveremos ter novos desdobramentos. E assim, se apaga o incêndio, André, no dia de hoje. Mas depois o problema irá persistir. Sim. Vamos pegar hoje, vamos pagar os colaboradores. A semana que vem volta o mesmo problema. As pessoas sem salário e sem os seus direitos trabalhistas respeitados. Lembrando que muitos não conseguiam ir ao trabalho porque não tinham vale transporte. Sim, teve isso também. As pessoas continuavam com o mesmo atraso de pagamento, atraso disso. Agora, senhores, nós estamos falando de uma rede de atendimento do qual a escola ela deixou de ter a função apenas de educar e passou a ser um local de acolhimento para as famílias que acabam todos tendo que trabalhar e essa criança precisa de um lugar seguro, de um lugar de aprendizado, de um lugar em que os pais possam contar com aquela condição. De repente, quando uma criança chega à escola e se depara com toda essa situação, o mundo dela vira de cabeça para baixo. Uhum. Totalmente de cabeça para baixo. Mente vazia, oficina do diabo. Exato. Agora, você imagina uma família com uma criança de 5, 6 anos que não tem como deixar, aí começa a acionar tia, tio, parente, para quê? Para que aquela criança possa ficar com alguém e eles possam ir trabalhar. Afeta de tal forma que prejudica toda uma família. E é inadmissível você não saber, não ter consciência que não se estão fazendo pagamento, que há denúncias de que pagou com cheque que voltou, há uma situação que envolve tanto a cidade de Cubatão como a cidade de Guarujá, pessoas que não recebem o seu fundo de garantia. São mais de 300 ações trabalhistas. E aí você percebe... Como é que você consegue administrar sem olhar isto? Mais uma vez, o que nós vemos hoje é um governo de faz de conta. Porque olha só, ontem, por exemplo, quando foi para se falar com os pais das crianças que têm a necessidade de um profissional de apoio, colocaram a secretária e as técnicas, que por sinal foram bem apertadas pelos pais. Mas quando é para se fazer mídia, se coloca o subsecretário e o mesmo vai e fala sobre lousas digitais. E nós sabemos bem a história das lousas digitais, Márcio. Nós sabemos que o município não conseguiu cumprir o orçamento com a educação, por isso da compra dessas lousas digitais. Nós sabemos do convênio que existe junto ao MEC e que existe um convênio que vai dar a possibilidade de mais recursos para o município, desde que haja uma transformação para que seja tudo voltado para essa área, para essa esfera da tecnologia, que possa se avançar. Mas mais do que isso, quando você faz isso, quando você consegue colocar ar-condicionados, você sabe, você é um profissional que tem um grande conhecimento, como o próprio colocou, você coloca ar-condicionados na sala de aula, mas se você não tiver uma rede primária que possa atender, você liga um ar-condicionado e você desliga o outro. Você não tá estruturado para isso, não né? Tem estrutura para isso. E aí a cidade, ela vira todos os dias motivo de chacota.
Você vai em outra cidade, você conversa com outros profissionais e os mesmos comentam como que essa cidade vai evoluir se você tem uma cidade que simplesmente ela tem recursos. A nossa cidade tem recursos que não param. O limite com gasto com servidor público ele chegou a 21% em 2023. Aonde outrora já foi 54%. E onde é que está a aplicabilidade Onde está a aplicabilidade desse recurso? O Sérgio falou bem, eu sou um fã da tecnologia. Eu entendo a tecnologia como melhoria, como dar qualidade. A gente vê aí que hoje a forma digital de lidar com as coisas é espetacularmente rápida, ágil. Sim. E a pandemia foi uma forma em que a educação se valeu para poder conseguir superar os desafios do distanciamento. A Câmara aprovou o ano passado o projeto de aceleração no ensino, de dar continuidade ao ensino. Então, como é que eu começo a acelerar o ensino não tendo aula? Essas crianças passaram uma dificuldade enorme na pandemia. Alunos que hoje estão em determinadas classificação de séries, né? Primeira, segunda, terceira, alunos não tinham conhecimento básico, uma necessidade de aceleração, porque essas crianças foram prejudicadas. Como é que nós vamos fazer essa aceleração se não conseguimos nem manter a limpeza nas escolas? Olha, realmente é o que a gente coloca, o vereador coloca aqui, é um descaso, é um abandono, e pensar que a gente está vindo aí desse período tenso que foi de pandemia, que poderia, assim, o poder público poderia ter aproveitado para deixar tudo nos trinques, né? Para quando isso tudo passasse, que é agora o que está acontecendo, na verdade, a gente pudesse realmente ter um espaço adequado para essas crianças, um espaço seguro. A gente recebe socorro no dia a dia de pessoas realmente pedindo socorro, porque as escolas começaram agora e não tem estrutura básica para atender o aluno. Começaram agora, e se fosse... Caiu um asteroide. Bom, é uma coisa totalmente diferente. Caiu um asteroide. Peraí, mas o início das aulas é algo programado. Já se sabe que você tem a sua demanda. Já se sabe da demanda das crianças que têm necessidade especial. Você já tem ideia de tudo isso. Até porque existe um planejamento no ano anterior daquilo que vai ser disposto para cada pasta. Você sabe quando a Secretaria de Educação, diferente do comerciante que tem que abrir todas as suas portas, diferente das pessoas que tem que lutar como você para buscar apoio diariamente, lá não. Já há uma previsão orçamentária para o ano subsequente. E já à disposição, porque há técnicos que fazem aquilo. O problema é a execução. A execução. Não, o César Martins, que quer comentário aqui na sexta-feira, ele falou: Márcio, a equipe técnica da SEDUC não deve nada para nenhum lugar do país. Perfeito. Pode posicionar em qualquer lugar, ministério em qualquer lugar, a equipe técnica tem. O pessoal é muito bom. Aí eu pergunto, se tem equipe técnica, está fazendo o quê? Está faltando o quê? Equipe política? Está faltando o quê? Execução? Está faltando o quê? Mando? Está faltando o quê? Visão? Porque não dá, gente. É primário. Não dá para você falar, não tem aula na escola hoje porque os banheiros não têm capacidade de utilização. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. E mais, Márcio, assim, o mais incrível e o mais difícil, como cidadão, como filho dessa cidade, o que mais dói é que, assim, vem um governo e ele consegue viver momentos difíceis. Aí a população, ela está tão descrente da classe política que hoje ela já não sabe mais no que acreditar. Porque, olha só, você pensa que já passou todas as dificuldades que uma cidade poderia enfrentar, com recursos, deixando bem claro. E aí vem um governo que eu, inclusive, acreditei nesse governo, porque quando tudo era falado, quando tudo fora colocado, era muito bonito de se ouvir. Uma história de que a cidade seria transformada, só que quando você começa a ver que essa realidade está bem distante daquilo que o seu povo precisa, é de dar vergonha. Eu tenho vergonha, Tomás. Eu tenho vergonha daquilo que eu vejo. Eu tenho vergonha quando eu sei que a Elinete hoje ela está sem receber os seus vencimentos e não tem como fazer para pagar suas contas. Se ela não fizer um bico, ela não tem como. Assim como a Maria, assim como a Josefa, assim como tantas outras mães que não conseguiram receber os seus vencimentos. E se saírem hoje, estão a rimos, porque essas mulheres são mulheres guerreiras, elas são as mulheres que cuidam do seu lar, é a única renda da família.
Quer dizer, perdem essa possibilidade. Aquilo que era benefício se torna uma tragédia, se torna um problema. E aí, olha, nossas crianças, quando a gente vive uma economia onde há um reajuste do salário mínimo desse valor, os pais mandam essas crianças para a escola para que elas tenham direito a mais de uma alimentação durante o dia. Durante o dia. Isso alivia muitos fazem isso. No recurso. Temos César Neves, vamos lá. Bom dia, César, seja bem-vindo. Está ouvindo a gente, não? Ouvindo sim, bom dia a todos. Maravilha. Bom dia, Sérgio. Bom dia, César. Bom dia, César. Bem-vindo, querido. César, nós recebemos, inclusive você já mandou a notícia aqui que o pessoal da Safe, né, começou a receber os seus salários, né, que estavam atrasados, perfeito? Pelo menos a Rádio Peão diz isso. Mas vamos aguardar então até que essa sexta-feira de carnaval, né, isso possa ser feito. Porque senão, só na quarta-feira de cinzas, né? E o próprio nome diz, vai tudo de cinzas, né? Essa é a situação. César, qual o posicionamento do Conselho observando essa questão que nós estamos falando aqui? Foi aprovado ano passado a aceleração na educação de Cubatão, toda uma situação que envolve, até devido ao prejuízo educacional que veio com a pandemia, né? Crianças que acabaram não tendo toda a condição, apesar de todo o esforço, não tiveram toda a condição, como se estivessem nas aulas presenciais, né? Como é que o Conselho está acompanhando, principalmente isso que está dentro da área, né, da educação, Conselho Municipal de Educação, do qual você faz parte? Nós tivemos reunião essa semana, né, e fizemos aí, ontem publicamos uma nota, uma publicação de apoio a essas funcionárias, né, em especial funcionários, mas também tem funcionários, né, que dependem aí do salário, né, trabalharam e eles precisam receber e, infelizmente, a prefeitura, ela faz um contrato, né, segundo a prefeitura parece que houve o pagamento, mas ela também precisa fazer a fiscalização, né, precisa fazer o acompanhamento, inclusive de falta de materiais, né, essa empresa que atende também em Guarujá e aqui em Cubatão, ela parece que não está comprando os materiais adequados, as escolas estão faltando coisas básicas como o papel higiênico. Isso é impossível uma escola funcionar sem papel higiênico, por exemplo, né? Então o Conselho vê como com grande preocupação, porque nós precisamos garantir os dias letivos, né? Não dá para falar, olha, não vamos ter aula. Mas e aí, os 200 dias letivos, que é uma questão legal, que nós temos que cumprir aqui no município, como que faremos isso, né? César, me tira uma dúvida. Não adianta também repormos aula no sábado, e como vamos pagar o professor, como que vai ser essa hora extra, um monte de complicações, né? César, essa empresa, ela presta serviço de limpeza apenas para a educação ou ela presta serviço de limpeza para a prefeitura como um todo? Olha, eu não sei te responder essa pergunta, eu sei que na educação, essa empresa toma conta de todas as escolas, mas de outros departamentos eu desconheço essa informação. Em relação à questão das contas, né? Porque as contas da educação, o Conselho é que analisa essas contas, né? E você já tem observado já os apontamentos quanto a essa empresa, esse acompanhamento quanto, você falou, falta de produtos, as necessidades isso já estão nos nossos pareceres, né? Nos pareceres que nós enviamos para o Tribunal de Contas, os pareceres que a gente envia para a Prefeitura, nós apontamos essas problemáticas de material. Inclusive é uma reclamação do Sim de Limpeza, né? Que muitas vezes nós fomos notificados e eles orientaram o Conselho sobre essa questão. E nós já colocamos em pareceres essa problemática. Acompanhamos, né? Perdão, Sérgio. Bom dia mais uma vez, César. Só espero que a justiça possa se manifestar, até porque, assim como o parlamento, várias denúncias já foram formalizadas e, infelizmente, até agora não houveram avanços. O que nós precisamos mais do que nunca é não deixar que apenas o pagamento no dia de hoje, e eu já havia falado anteriormente na rádio, que para dar um cala-boca eles pagam hoje, só que os problemas eles continuam, até porque não há o depósito do fundo de garantia, há pessoas que têm apenas 3, 4 meses
e que já estão na empresa há 3, 4 anos, 3, 4 meses de depósito, é que haja responsabilidade e, acima de tudo, a pessoa que chancela isso no contrato, que é do município junto com essa empresa, também possa ser corresponsável, porque se existe a assinatura de alguém que assume a responsabilidade, essa pessoa também tem que vir à tona e mostrar o porquê que ela paga uma empresa que não consegue fazer a lição de casa, que é no mínimo respeitar os seus colaboradores. O vereador Sérgio colocou uma situação, a gente sabe que o fundo de garantia ele pode ser depositado no ato da quitação, que todo deposita o fundo. Só que tem uma outra contrapartida agora. Você tem um saque aniversário do fundo de garantia. Então, se eu não tenho depósito, como é que eu vou sacar aniversário? Você faz os... Quer dizer, o meu direito de sacar o dinheiro que deveria estar depositado, quer dizer, uma coisa está confrontando. Porque você tá, na realidade, você está lesando alguém, porque você está tirando... Não, você já tira aquilo dos vencimentos da pessoa. Sim. Então você está se apropriando de algo que não é seu. Deveria ser depositado. Quer dizer, se você não deposita, é crime. Isso é crime. Porque a partir do momento que, olha, se não tivesse saque aniversário, eu não ia mexer nesse dinheiro. Então a empresa, quando ela me fala, se eu vou te mandar embora agora, está dispensado, ela vai lá e deposita todo o valor do fundo de garantia. Isso, muitas empresas agem dessa forma. Ok, mas agora com o advento do saque aniversário, que já tem alguns anos, então, na verdade, não há mais essa possibilidade de você depositar no final do contrato de trabalho. Muito pelo contrário. O trabalhador está sendo vilipendiado. Ele não pode agora sacar, porque não tem depósito. É como o vereador 5 Sérgio colocou. O vereador no Sérgio, ele foi muito profícuo na colocação dele quando ele fala que não tem planejamento, né? A gente percebe isso em todos os setores da nossa sociedade. Não existe um planejamento, não existe um trabalho de execução em excelência. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que dentro dessa celeuma dos contratos, principalmente das pessoas que estão sendo prejudicadas, eu acho que o que deveria ser feito é ver a viabilidade de procurar as pessoas que estão responsáveis por esse contrato, contatar a empresa e ver se existe essa possibilidade de no Ministério Público de cancelar esse contrato, de ver se existe essa possibilidade de se contratar outra empresa. Eu não sei como é que funciona isso, porque tem todo o trâmite público, né, vereador, que precisa ser feito antes, mas realmente a falta de planejamento a gente vê onde nos leva, né? Perfeito. O César Neves está conosco aqui, participando do telefone. César, toda essa situação envolvendo a educação chama atenção, porque estava comentando aqui, impacta direto no dia a dia das famílias, né? A gente sabe que muitas mães deixam seus filhos na escola e seguem para o trabalho. Aí chega na escola, a escola está lá, o professor está lá, só que não tem condições de receber a criança. Aí volta para quem? Liga para a avó, liga para o tio, liga para a tia, liga para o pai. Quem é que vai ficar com essa criança? Quer dizer, além do prejuízo na educação, há o prejuízo social também. Quais são as ações que o Conselho vem tomando nessa questão? Nós estamos falando de aceleração na educação, 2 anos de prejuízo para o aluno e parece que só fica no papel, na prática. Parece que nós estamos começando a ver escolar hoje. É um problema muito sério, porque, por exemplo, além dessa questão da limpeza, nós temos a questão das escolas que estão em reforma, né? E, por exemplo, não começaram as aulas no período. Nós temos as questões dos alunos especiais que não tem o cuidador. Nós temos as questões de aula de reforço que não começou as recuperações paralelas. Não tem professor atribuído para essas recuperações paralelas, né? Então, assim, tem muitas demandas mesmo a questão da educação, falta muito planejamento. Falta muitos professores na rede, no sentido de substituição. Então, a gente precisa focar nisso, né? Focar na questão de organização e planejamento. Um exemplo claro dessa questão do profissional de apoio é que nós sabemos quantos alunos nós temos de necessidade especial. Por que a gente já não organiza isso antes do início das aulas, por exemplo? Alguns alunos não estão indo para a escola. E transporte também é uma outra questão, né? A organização de transporte desses alunos de necessidade especial que não conseguiram transporte. Muitos não conseguiram transporte. Então, eu penso assim que falta muito planejamento. A SEDUC precisa ter uma equipe de organização um pouquinho mais eficiente. Na verdade, concordo com você, porque
não é algo novo, é algo que se tem já uma métrica, já se sabe quantos tem, vai ter um aumento assim, mas você já sabe quantos tem. E você já não atendeu na plenitude no ano passado. Você já sabe que você tem um histórico de não atendimento, então você tem que diminuir isso, você tem que trabalhar para minimizar e zerar isto. Vamos falar a verdade, né? As lojas digitais, espetaculares, que maravilha, mas vai escolher a parede que não está chovendo para colocar. Porque dependendo da parede de colocar, ela vai molhar. Porque essa é a realidade. Vai estragar o equipamento. Vai estragar o equipamento. O Alexandre Sartorato me falava uma época, né? A gente teve a possibilidade de trabalhar juntos, espetacular, o Sartorato, uma pessoa de conhecimento, falava: Márcio, não adianta um da equipe chegar, tem que chegar a equipe toda. Porque se um só ultrapassar a chegada, a linha final, e o restante ficou para trás, de que adiantou? Não adiantou. E a educação assim tem que chegar a todos. Você não pode deixar a exclusão mais exclusiva do que ela já é. E quando você falou sobre a questão da lousa digital, da tela interativa, é espetacular a tela interativa, até demorou para chegar em Cubatão, mas, por exemplo, eu como professor não sei mexer, não tive treinamento, não tive orientação nenhuma de como mexer. Eu estou mexendo lá como curioso, né? E aí nós somos proibidos de usar, por exemplo, a lousa tradicional. Nós não podemos usar mais, é só a lousa interativa. Mas sem treinamento, sem tomada na escola para ligar a lousa, sem o ar-condicionado, porque aquele equipamento esquenta e o ar-condicionado, é claro que vai proteger toda a parte elétrica, não entendo muito bem disso, mas todos os equipamentos precisam ser refrigerados, né, para não estragar o equipamento. Então não adianta comprar uma coisa cara, que a gente não teve treinamento devido, que não tem estrutura para colocar aquele material lá. É isso. É muita falta de planejamento mesmo. Realmente difícil. Bom, mas nessa questão agora da limpeza, foi pago os salários. A Rio Grande do Sul estava com problema de fornecimento de água, estava com problema de pessoal de limpeza e outras situações que envolvem a educação, o transporte, como bem disse o César Neves, quer dizer, está complicado, né? Parece que o início do ano é o início do tormento. É o início, e olha que só estamos começando 2023, né? Só estamos começando. Senhores, esse quadro tem que mudar, né? Precisa, né, Márcio? Se Deus quiser. Vai. Se Deus quiser. E eu acho que, César, nós precisamos muito da união de vocês, professores, de todos os cidadãos, cabeças pensantes, que possam transformar essa cidade, acima de tudo, com responsabilidade, com diálogo. Eu tenho assim o prazer de ter uma ótima relação com o César, a gente tem conversado bastante, acredito que ouvir as partes, ouvir os professores, ouvir todos os profissionais e, acima de tudo, eu acho que o verdadeiro gestor é aquele, Márcio, que consegue abrir as portas e consegue andar na cidade. E basta a gente olhar que o governo hoje, ele flutua. Eu acredito que eles devam andar em outro planeta, ou devem estar chegando em Júpiter, ou devem estar lá onde o governo americano está preocupado com aqueles OVNIs que lá estão, porque não é possível que eles andem na cidade. A cidade, ela carece de... Cubatense é um povo tão simples que ele só quer o direito, o seu filho à educação, o direito à saúde, o respeito das nossas crianças que têm necessidades especiais, com profissionais de apoio, uma rede que possa ter um cronograma de trabalho. E o César foi muito feliz, porque uma sementinha, ela é correspondente, ela germina bons frutos. E o que a gente vê na cidade de Cubatão hoje são questões que não conseguem germinar bons frutos. A cidade, parece que os agentes políticos, eles, mais uma vez, eles não enxergam o que a sociedade pede, o que a sociedade clama. Não se enxerga. Falar que você governa para os menos favorecidos, sem verdade. Porque aqueles pais que lá estavam na Câmara ontem, eles já não sabem para quem mais clamar. Vai recorrer para quem? Para quem? Se aqueles que os representam, que é o poder legislativo, a quem eles escolheram, a quem eles estavam e que falaram ontem lá de uma forma muito emocionante. Ali estiveram reunidos sindicalistas, como haviam professores, agentes políticos, mas acima de tudo, os principais atores, os pais e as mães que ali estavam. E as crianças que querem ter o direito constitucional respeitado. E não acontece isso. Escolas sendo reformadas e entregues, mas o parque não está pronto para as crianças.
Escolas que ainda precisam de reforma que não foram executadas. Instalações elétricas que são deficitárias. Condição de transporte. Sem atendimento àqueles que precisam. Dá para ficar um programa inteiro enumerando as coisas. São muitas. E tem mais. E a gente aqui não está promovendo o caos. A gente está mostrando a realidade. Não há. E, graças a Deus que nós ainda temos a Casa da Esperança hoje, que consegue atender, mas não consegue atender toda a demanda das crianças da nossa cidade. Porque na área médica essas crianças também sofrem, porque não há profissionais para atender as nossas crianças que precisam de apoio. Não há. Então, assim, é uma questão que ela tem que ser diagnosticada junto com as demais. Ontem a minha fala foi por que a Secretaria de Educação ela não conversa com a Secretaria de Saúde. Por que a Secretaria, a parte de transporte, como você bem colocou, as crianças lá dos pilões, a gente tem várias crianças que os pais estão pedindo, o transporte não voltou ainda, as crianças de sítios que não conseguiram voltar à sala de aula. Mas, Sérgio, eu sou do tempo de uma Cubatão, que na Vila Nova não tinha saneamento, não tinha pavimentação, né? Mas tinha um projeto de bairro. Sim. Eu sou da época que eu saía de casa e ia a pé para a escola. Por quê? A escola atendia o bairro. Eu sou da época em que a família era próxima da escola. Eu fui pegar transporte público quando eu decidi estudar em outra cidade. E eu pegava um ônibus, depois começou o transporte dos estudantes. Mas hoje em dia está totalmente Hoje em dia, diferente. continuamos levando estudantes para outras cidades, colocamos transporte nisso. Hoje em dia, pegamos as crianças e colocamos dentro dos ônibus para transportar dentro da própria cidade. Agora, vem cá, eu preciso de uma escola onde aquela criança tenha a sua condição, onde ela more, para envolvimento dos pais com as coisas. Será que é difícil a gente projetar isso? César, eu estou falando besteira aqui, não? Não. Está falando super certo aí. A gente precisa envolver a comunidade, envolver os agentes públicos, envolver professores. E olha, Cubatão, gente, eu conheço aqui a região, né? Os melhores professores estão aqui. Os melhores gestores estão por aqui. Então, assim, a gente precisa valorizar essa turma e botar a educação de Cubatão para frente, né? Betioga, por exemplo, hoje tem lá o melhor índice do IDEB. E Cubatão, onde fica? Cadê o nosso índice? Cadê as nossas melhorias, né? Então, a gente tem muita coisa para ser feita, né? E todos aqui estão com vontade de trabalhar, né? Professor com vontade de trabalhar e gestores com vontade de trabalhar. Nós contamos aí com o poder público, né? Para a gente poder fazer um melhor trabalho e servir a população. 10 horas mais 55 minutos, está participando no finalzinho do programa já. Quero agradecer a participação do César. Ele está conosco aqui ao vivo, entrou aí por telefone conosco, fazendo a informação do início do pagamento dos salários e também a opinião do Conselho dessa questão da educação. César, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição no programa de hoje. Eu que agradeço. Um grande abraço. Está aqui participando. Obrigado. Um abraço, Obrigado. César. Está aí César, Tchau, César Neves participando conosco. 10 horas e 56 minutos. Se a gente for falar de educação, se for começar a pontuar aqui, vai longe. Começa o novelo, vai se abrindo, vai ter coisas, né? E sai coisas. Vai longe. Gente, sexta-feira de carnaval, né? O município para agora, volta só na quarta-feira. A Câmara, na terça-feira, não tem sessão, passa para ser o dia subsequente, quarta-feira. Quinta-feira. Vai ser na quinta-feira, né? A sessão. Projeto do POR e outros projetos. Eu gostaria de falar, só finalizar, primeiro agradecer ao convite, Márcio, muito obrigado, a Virtual, a todos os envolvidos, a sua filha que ali está, muito obrigado pelo convite, e quantas vezes for convidado, estarei aqui junto com vocês. Foi assim, é um bate-bola isso aqui, é muito gostoso, é muito importante discutir a cidade. E aí eu também gostaria de pedir para a população de Cubatão, você que é esportista ou não, vá na quinta-feira, hoje é 17, 18, 19, 20, 21, 23. Dia 23, às 16 horas, esteja indo à Câmara Municipal de Cubatão. Existe um projeto que irá permitir que uma empresa faça uso do nosso poliesportivo por 30 anos. É um uso de concessão que é de uma irresponsabilidade, onde já vários atletas a nível estadual, a nível mundial, a nível de Brasil, vieram e prestaram seu depoimento e não foram ouvidos. O poliesportivo ele é nosso, cubatense, lute pelo aquilo que é seu
esteja indo lá para que os vereadores entendam que vocês não querem a privatização daquele próprio. Uma área tão grande e o valor que vai ser repassado anualmente, ele é de menos de 1/3 do valor que realmente a área é o valor correto da área. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, mais uma que esse governo faz com a nossa mãe Cubatão. É um ato de uma irresponsabilidade muito grande. Por isso que eu convoco e peço para que você, cubatense, esteja indo à Câmara Municipal de Cubatão para lutar por tudo aquilo que é nosso, e o polo ele é nosso. 10 horas mais 58 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do bate-papo. Sérgio aqui conosco hoje. E atenção, hein? Tem coisa nova vindo a partir de março na programação da Rádio Virtual. E mandar um abraço aqui ao Geraldo Guedes, que entrou em contato com a gente no bate-papo ali, com a amizade que a gente tem. E falando, e aí, como é que estão as coisas? Tem novidade chegando aí. Nós vamos ter de volta os pinga-fogos, né? Aqueles pinga-fogos de antigamente. E para aquecer discussões, acaloradas discussões em relação à cidade, sempre com democraticamente e claro, todo aquele que foi citado tem o direito a vir aqui, dar citações, a gente sempre foi dessa forma democrática, fica aberto o microfone, fica aberto a participação, a presença, claro, e você terá a oportunidade de falar a respeito, dar a sua opinião e ser questionado também, né? Essa é a função tanto do ente público como também dos veículos de comunicação que prestam esse serviço de esclarecimento. Sérgio, obrigado pela sua participação. André. Obrigado, Márcio. Obrigado você que está aí acompanhando, ficou com a gente até o finalzinho do programa de hoje. Obrigado, Maria Clara. Obrigado pela companhia, vereador Sérgio. Obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima sexta-feira aqui com mais notícias no Virtual News. Bye, bye. 10 horas e 59 minutos, avançamos no horário hoje, mas foram por um bom motivo. Desejando a você uma sexta-feira espetacular, feriado. Fantasia, fique em casa, vá passear com a sua família, vá à praia, vá ao campo, divirta-se. Aproveita esse momento, relaxar, cuidar de você, cuidar da sua família, contato com a espiritualidade, faça o seu crescimento. Se beber, não dirige. Se for dirigir, não beba, né? E respeite aí as normas e as regras da sociedade. Não vai perder a cabeça nesse carnaval, porque na segunda-feira a responsabilidade chega e a sua quarta-feira seja de cinzas apenas por uma questão de costume, não porque você tocou fogo em tudo. 11 horas, fique com Deus, daqui a pouquinho na rede social e também no nosso canal, né, no YouTube, no site também. Fique com Deus, agradecendo Maria Clara, André Santos, Sérgio Calçados e a você. E até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.